1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 e 18. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Amém? Você pode se assentar. Meus amados, nós começamos a identificar aqui claramente, nesses dois versículos, que Paulo entendia que estava passando por um momento de oposição espiritual, um momento de oposição das trevas, quando no final do versículo 18, ele diz, mas Satanás nulo impediu. Ele reconhecia isso, ele compreendia isso, ele sabia que de fato essa oposição existia. E aí, irmãos, nós precisamos ter em mente que a batalha espiritual é um combate num campo de batalha que é espiritual. O campo de batalha ele não é natural, carnal, material, mas o campo de batalha ele é espiritual, com armas espirituais, tanto as armas das trevas, quanto as armas que o Senhor nos confere para nós nos defendermos e atacarmos, elas também são espirituais, porque os inimigos são espirituais. Então, nós precisamos ter muito claro isso na nossa mente. E aí, irmãos, nós precisamos entender o significado para que nós nos preparemos e saibamos como batalhar espiritualmente. Porque, se os irmãos lembrarem do texto bíblico, o Antigo Testamento, ele é permeado por guerras, batalhas e batalhas, combates, conflitos, até em dado momento entre tribos, ou por exemplo, uma, duas tribos contra o restante do povo, contra o restante ali da nação. Por que aconteciam tantas guerras ali? Claramente nós entendemos que era para que o povo fosse preservado, o povo de Israel, e preservado mantendo a cultura de Deus, a cultura divina. E isso tinha um propósito na história. Isso tinha um propósito na história da redenção. É porque de lá da descendência de Abraão viria aquele que redimiria a humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi necessário que as guerras acontecessem, que as batalhas acontecessem ao longo da história bíblica, para que ao menos um remanescente do povo de Israel tivesse ali ainda, fiel ao Senhor, para que dali viesse a descendência, que é Cristo. Lá em Gálatas, no capítulo 3, claramente fala que a descendência de Abraão é Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós somos também descendentes de Abraão. Lá em Gálatas 3 afirma isso. E no Novo Testamento? No Novo Testamento não é igual, mas também não é diferente. Por quê? Porque no Novo Testamento nós encontramos uma linguagem muito, vamos dizer assim, metaforicamente dizendo, comparando a vida cristã a uma batalha, a um combate, a uma luta. E ao cristão como o quê? Como soldado. Se você lembrar, por exemplo, de Paulo no seu final de vida, sabendo que ia morrer, naquele epitáfio, qual é a primeira coisa que ele fala? Combati o bom combate. Então a nossa vida, a minha vida e a tua vida, como discípulos de Cristo, é uma vida de constante batalha espiritual. Nós não podemos ignorar isso. Paulo não ignorava isso. Paulo ele compreendia isso, ele afirma categoricamente isso, que Satanás o impediu. E aí, irmãos, dentro desse entendimento, antes
quem guerreava para preservar a palavra de Deus, para preservar os valores de Deus, a cultura divina, ser separado para Deus, era o povo de Israel. E agora na nova aliança? Agora na nova aliança é a igreja de Cristo. A igreja é esse agente de batalha, de guerra contra as trevas, para preservar a cultura de Deus. Com qual propósito? Com o propósito de fazer Jesus Cristo conhecido de toda a humanidade. É por isso que existe a batalha. E é interessante, amados, nós vemos o começo disso, e eu fiquei maravilhado, porque Gênesis 3, versículo 15, acompanhem comigo, por favor. Deus cria os céus, a terra, cria toda a natureza, os animais, cria o homem, planta o homem, né, ali no jardim, coloca no jardim, cria Eva, e Deus havia dado uma instrução para Adão. Adão, certamente, ele orientou a sua esposa sobre essa instrução. Nos versículos iniciais do capítulo 3, nós temos essa compreensão, mas tanto Eva quanto Adão sucumbiram à tentação e caíram, pecaram. Então, porque Adão pecou e todos nós descendemos de Adão, todos nós pecamos. E por isso nós estamos afastados da glória de Deus por conta do pecado. Só que quando chega aqui, nos versículos que vão seguindo, no versículo 9, Deus ele faz uma pergunta a Adão. Adão, cadê você? Onde estás? Ele pergunta. Depois, no versículo 11, quando Adão responde, né, que ele se escondeu porque sabia que estava nu e temeu, Deus pergunta novamente, quem te mostrou que você estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Depois, no versículo 13, o Senhor falando com a mulher, ele pergunta, por que você fez isso? Né? Então Deus, quando ele foi falar com Adão e com Eva, o que ele fez? Ele quis tratá-los, tratar do problema deles. Olha, por que você se afastou de mim? Por que você me desobedeceu? Mulher, por que você fez isso? É aquela coisa do Espírito Santo, quando ele sonda o meu e teu coração e vê quando há o pecado, e ele nos sinaliza e fica aquele incômodo dentro de nós. Por que você fez isso? Por que você está longe de mim? Por que você está com vergonha? Por que você não quer? Por que eu não ouço mais a tua voz? Orando, falando comigo? Por que eu não te vejo buscando na minha palavra? Por que eu não vejo você junto dos teus irmãos? Por quê? É o Espírito Santo. Por que você está fazendo isso? O Espírito Santo nos movendo. Quando Deus chega para falar com a serpente, Deus não falou, não fez nenhuma pergunta. Repara o texto aqui, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Irmãos, com Adão e Eva, Deus ele quis tratar, mas com a serpente, Deus chamou para a guerra. Foi Deus que iniciou a batalha espiritual, irmãos. Não foi o diabo que iniciou a guerra, a batalha espiritual. Foi Deus que chamou para a guerra. Ele tratou com Adão, tratou com Eva, depois continuou tratando. Mas na hora de chegar para o diabo, ele falou, agora é guerra. Ele chamou para a briga. Por quê? O nosso Deus é o Senhor dos exércitos, irmãos. Ele que iniciou. Foi ele que falou, olha, vai ter inimizade entre a sua semente, a tua semente e a semente da mulher. Vai ter essa contenda entre vocês. Olha, você vai ferir o calcanhar.
mas ela vai pisar na sua cabeça. Foi Deus que instituiu a guerra. E quando Deus instituiu a guerra, irmãos, Ele já nos garantiu a vitória. Por que Ele nos garantiu a vitória? A semente, as forças das trevas, né? A semente do diabo, ela feriria o calcanhar da mulher, né? A descendência da mulher. Ou seja, ela faria perseguição. Ferir o calcanhar é uma perseguição. Mas na hora de falar da serpente, o que aconteceria? Ela falou que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. A cabeça é a autoridade. Deus estava falando desde aquela hora, chamando para a guerra, colocando a inimizade e falando: você vai ser derrotada. E é isso que você e eu precisamos entender. A batalha, ela não é minha, mas é do Senhor, e Ele já garantiu a vitória para mim e para você. Quando Ele fala, declara isso, irmãos, nós precisamos compreender que o nosso coração precisa completamente descansar de que o nosso Deus já nos garantiu a vitória, irmãos. Para quê? Quando Ele fala, e ela pisará a sua cabeça, a semente da mulher pisará a sua cabeça, Ele já estava ali predizendo a vinda de Cristo, triunfando sobre as trevas. E onde é que nós vemos esse triunfo acontecer? Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Só que esse, vamos dizer assim, foi o meio, mas vai ter um fim. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O Senhor já garantiu a vitória nessa guerra para mim e para você. E aí, irmãos, ouvindo isso, lendo isso, meditando, e claro que vários outros textos nos mostram alguns detalhes importantes a respeito de como o Senhor é infinitamente superior ao diabo e aos demônios, como o Senhor tem autoridade, está acima. Só que não é o tema para a nossa aula aqui, vai ficar para a próxima aula, se o Senhor permitir. Nós vemos alguns detalhes a respeito do inimigo, né? Agora, quando nós olhamos isso, nós já podemos entender que essa batalha existe, foi Deus que criou, que abriu, ela iniciou, e mais do que isso, ela já está garantida em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que volta para 1 Tessalonicenses, por favor. Vamos entender um pouquinho desse contexto. Quando Paulo ele diz no versículo 17, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Possivelmente, essa referência do versículo 18, quando ele diz que tentou estar com os irmãos, mas Satanás impediu, provavelmente é referência de Atos, capítulo 17. Abra comigo, por favor. Quando Paulo já havia passado por Tessalônica, porém, ao passar por Tessalônica, ele sofre a perseguição dos judeus que não se converteram,
E ao sofrer a perseguição, ele é enviado pelos irmãos para a Bereia. Então, se Paulo, em 1 Tessalonicenses 2:18, ele está dizendo que tentou voltar para Tessalônica, nós podemos compreender de que ele tentou voltar para Tessalônica em que momento? Quando ele estava em Bereia. E olha o que aconteceu aqui, Atos 17, versículo 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo e Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Se aí você avançar um pouquinho, capítulo 18, versículo 1, e depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, interprete-se aqui, quando eles voltaram de Tessalônica, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, se Paulo estava em Tessalônica, teve que correr para Bereia. Chegando em Bereia, estava lá fazendo a obra. Quando veio a contenda dos judeus, não de Bereia, mas dos judeus de Tessalônica, que lhe caminharam perto de 100 quilômetros para poderem perseguir Paulo. Ele, no mesmo instante, ele saiu, foi para o mar. De lá ele foi para Atenas. E Atenas, ele faz aquela pregação maravilhosa, né, que ele insere lá aquela questão do ao Deus desconhecido. Tem ali o decreto de Deus ordenando que todos, toda a terra, se arrependam dos seus pecados. E ele parte para Corinto. Então, dá a entender, na narrativa aqui, quando Paulo fala que ele tentou voltar aos irmãos em Tessalônica, foi no momento que ele estava em Bereia, porque Bereia era bem próximo, né? Em torno de 100 quilômetros de Tessalônica, né? Menor distância em relação a Atenas, em relação a Corinto. Então dá a entender que ele está falando disso aqui. Vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses, por favor. Então, Paulo, ele estava vindo de Filipos. Chegou a Tessalônica, foi perseguido. Foi para Bereia, perseguido. Em Atenas, ele envia Timóteo. Em Atenas, ele envia Timóteo. E quando ele chega em Corinto, permanece ali um tempinho, e estando em Corinto, é que ele recebe as notícias de como a igreja estava, e então ele escreve essa carta, primeiro aos Tessalonicenses. Então, faz sentido ser realmente a perseguição lá em Bereia. Por quê? Porque aqui no capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses, versículo 14, nós vimos que Paulo ele havia acabado de falar sobre impedimentos à pregação do Evangelho. Acompanhe comigo, por favor. 1 aos Tessalonicenses 2,14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram ao Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Presta atenção no detalhe do início do versículo 16. E nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos,
a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nos impedem de pregar o Evangelho. Por que Paulo estava sendo impedido de retornar aos irmãos em Tessalônica? Para quê? Porque ele queria retornar para bater papo com os irmãos? Não era. Ele queria para saber como é que andava a vida deles, o trabalho, né? Conversar sobre futebol, economia, cultura, arte. Não, não era. Tinha uma razão para isso. Então faz sentido entendermos que as trevas, Satanás e seus demônios, incitam pessoas, criam situações, as astutas ciladas do diabo, lá de Efésios 6, para que cause impedimento para que a palavra de Deus ela seja propagada, para que a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. Só que quando nós vemos aqui, irmãos, esse termo, no versículo 18, mas Satanás não o impediu. Impediu vem de um termo grego que eu me recuso a pronunciar porque eu posso errar. Ele significa cortar, impedir o avanço de alguém ao cortar o seu caminho, obstruir, estorvar. É isso que significa. Em algumas versões, por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, o texto é traduzido como barrou o caminho. Se opôs ali. É isso que significa esse impediu. E quando eu fui pesquisar as incidências desse termo, vou me arriscar, né? Egicopto, né? Não sei se é assim que pronuncia, egicopto. Quando eu fui pesquisar as ocorrências desse termo, eu encontrei, além dessa referência de 1 Tessalonicenses 2,18, eu encontrei mais 3. Uma delas está falando quando Paulo estava sendo acusado, e aí os judeus arrumaram um orador, né, que eu chamo de advogado de acusação, contra Paulo, e ele usa o Lucas, quando escreve em Atos, capítulo 24, ele usa esse mesmo termo para dizer, olha, o senhor é muito ocupado, ó excelentíssimo, e eu não quero te atrapalhar, né? Eu não quero te impedir. Esse impedir ali, na verdade, não quero te deter, é o mesmo termo, então não tem muito sentido. Quando eu procurei um outro termo, um outro texto, Romanos capítulo 15, Paulo dizendo que queria estar com os irmãos romanos, mas ele estava tendo impedimentos. Ali, naquele contexto, não necessariamente eram impedimentos espirituais, porque ele estava fazendo a obra, né? Eu quis estar com vocês, mas a obra me chamou, né? Dá a entender esse contexto. Mas, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 7, ele diz, corrieis bem, quem vos impediu, e o impediu é esse termo, para que não obedeceis à verdade. Quem que se colocou no caminho de vocês para que vocês desobedecessem à palavra de Deus? Por que o crente muitas vezes, ou aquele que se diz servo de Deus, muitas vezes não consegue obedecer à palavra de Deus? Porque ele está em constante batalha espiritual e ele se esquece disso. Eu me esqueço disso às vezes. Por que a palavra de Deus, ela não, as pessoas quando ouvem, você está evangelizando alguém, um familiar, um colega de trabalho, um colega da escola, qualquer pessoa, por que muitas vezes aquela palavra ela não entra no coração da pessoa e a pessoa é transformada? Por conta da batalha espiritual, desses impedimentos. Por exemplo, vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Isso aconteceu com Eva, irmãos. Não vou entrar em muitos detalhes, porque quero comentar sobre algumas coisas aqui de Gênesis 3 numa próxima aula, mas
Tudo começou aqui. Por quê? O texto diz assim, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Uma pausa aqui. Então ele já jogou uma historinha. Foi assim que Deus disse, que você não pode comer de tudo? Foi assim que Deus falou? Já começa a jogar. Eva, na resposta dela, e aí a resposta dela não foi exatamente a instrução de Deus para Adão, conforme está registrado, mas a resposta dela contém a instrução de Deus, né? Tem algo que ela vai além na resposta que não está registrado na instrução que Deus deu a Adão. Mas ela responde aquilo que ela sabia e disse à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, ela sabia a palavra de Deus. E eu vou dizer de certa forma, tá? Ela sabia a palavra de Deus. Ela sabia. Como é que ela sabia? Certamente Adão falou para ela: Eva, tem um negócio seguinte, quando Deus me plantou no jardim, me colocou no jardim, ele me disse que não podia comer daquela árvore ali. Presta atenção, pelo amor de Deus, mulher, não come. Não tem quando você, em casa, você tem aqueles alertas, né, de um para o outro, né? Você presta atenção, você não pode esquecer isso. Isso é muito importante. Não, tá bom, amor, entendi. Né? Isso acontece bastante no casamento, na família. E aí, Eva, tá bom, ela entendeu isso. Ela compreendeu essa verdade. Só que aí, irmãos, ela respondeu a verdade, ela respondeu a palavra. Aí o texto continua. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Colocou dúvida. Mas calma aí. Adão falou que Deus disse que eu ia morrer se eu comesse. Agora a serpente está falando que eu não vou morrer? Será que Deus mentiu? Porque Deus sabe, continuando, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Uma pausa aqui. Certamente, anteriormente, Eva já passava assim, sabe quando você vai passar por alguma coisa, você sabe que você não pode ficar muito atento àquilo ali, senão você vai acabar, sei lá, você passa frente a uma vitrine e tem algo que você muito quer, que te chama a atenção, mas você não está em condições de comprar, e aquilo necessariamente, não naquele momento, você tem outras prioridades, então você passa, dá uma olhadinha, puxa, esse relógio é bonito, né? Aí você segue o seu caminho, aí você passa no outro dia, rapaz, a borda do relógio é pretinha, que cor linda, e você segue o caminho, aí quando volta, meu Deus, esse relógio é analógico, ele não é digital, e aí cada vez mais você vai se interessando por aquilo, cada vez mais o teu coração vai sendo envolvido. Só que aí o texto continua: e árvore desejável para dar entendimento. Uma outra pausa. Espera aí, quem foi que falou para ela que ela tinha que desejar ter entendimento? Deus falou para não comer porque seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quem que plantou no coração dela esse desejo de ter entendimento a partir daquela... essa árvore é desejável para que eu tenha entendimento. Eu quero conhecer do bem e do mal. Mas ela já sabia a palavra. Aí o versículo continua. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O que aconteceu ali? O diabo roubou a palavra do coração de Eva. Ela sabia a palavra, mas o diabo ficou ali
com aquele canto da serpente, né, o sibilo da serpente no ouvido dela, aquela palavra que estava aqui nela e que na hora ela respondeu na face da serpente, a palavra foi roubada. Vocês estão entendendo? A palavra foi roubada do coração. E é por isso que Deus ele instituiu a batalha. Foi Deus que chamou para a guerra. Mas vamos voltar para 1 Tessalonicenses, por favor. Então, são impedimentos, nós enxergamos, por exemplo, no exemplo aqui da história de Eva, são impedimentos para o mensageiro expor a mensagem com fidelidade e no Espírito Santo, mas também para o ouvinte entender, obedecer, permanecer, ser firmado e crescer no Evangelho. Quando Paulo, no capítulo 2, versículos 17 e 18, ele diz que Satanás impediu de que ele estivesse com os irmãos, não fica claro o propósito dele desejar estar com os irmãos. Conhecendo aqui a carta, nós que temos meditado desde o início do capítulo 1, nós já entendemos que era de formar aqueles irmãos como verdadeiros discípulos de Cristo. Mas, ao só ler o versículo 17 e 18, nós não temos a exatidão do porquê dessa preocupação dele. Mas quando nós vamos para o capítulo 3, vá, por favor, avance para o capítulo 3, nós conseguimos enxergar que existe um mecanismo do ouvinte, do opositor, os personagens, melhor dizendo, nesse mecanismo, o ouvinte, o opositor e o mensageiro. O ouvinte, o opositor e o mensageiro, onde o opositor, ele não apenas coloca impedimentos para que aquele que está levando a mensagem tenha dificuldades de levar a mensagem, mas também dificuldades do ouvinte guardar a palavra. Não sei se os irmãos reparam que antes das minhas ministrações, eu oro para que o Senhor nos ajude a que eu consiga compartilhar da palavra, mas também que os irmãos possam entender. É uma ação que precisa gerar uma reação. Eu não posso ter impedimentos para compartilhar, ou qualquer outro mensageiro na rua, qualquer lugar, para levar a mensagem, e ao mesmo tempo a mensagem não pode ter impedimento de chegar ao coração da pessoa e ali criar raízes. A batalha ela acontece tanto na vida de quem está enviando a mensagem, o mensageiro, como na vida do ouvinte. É naquele que fala e naquele que ouve. Vocês estão entendendo? A batalha ela é dupla, naquele que fala e também na vida daquele que ouve, que precisa guardar a palavra. Mas no capítulo 3 nós vamos ver isso aqui claramente, quando Paulo lhe diz assim: por isso, não podendo esperar mais, então ele agora vai explicar o porquê. Por bem ficar sozinhos em Atenas, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para quê? Para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Paulo estava preocupado com a fé no coração daqueles irmãos, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, ou seja, tribulação faz parte da nossa vida. Pois, versículo 4, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Ou seja, Paulo está escrevendo aqui que antes dele ser perseguido e dos irmãos serem perseguidos, enquanto ele estava pregando e ensinando a palavra de Deus, ele avisou para aqueles irmãos que haveria perseguição, que seria afligido. Ou seja, ele teve o discernimento espiritual de que viria uma oposição. Ele discerniu isso. Antes de acontecer, ele disse. Deus mostrou para ele claramente, possivelmente algumas evidências, ou não, o Espírito Santo realmente trouxe esse entendimento a ele, de que haveria perseguição ali.
Porque ele sabia que em Filipos teve perseguição, então em Tessalônica também teria. Pode também. Deus nos ensina, com os acontecimentos passados, que algumas coisas lá na frente podem vir a acontecer. Nós não aprendemos de muitas vezes tolos. Às vezes nós somos tolos. Nós sabemos que determinada situação, por exemplo, você ir para a rua evangelizar, seja da forma como for. Nós aqui organizados ministerialmente como igreja, nós sabemos que tem oposição espiritual, que pode haver manifestação de demônios. Nós sabemos disso. Então, se nós vamos para a rua, e já aconteceu isso, inclusive, com irmãos aqui, já aconteceu de manifestação da pessoa se entortar, já aconteceu manifestação sem uma aparência visível, mas nos argumentos que a pessoa falava, você percebia que era um demônio falando, de várias formas. Nós, sabendo disso, os irmãos, quando vão para a rua, vão sem saber que pode acontecer, não, já vai sabendo que pode acontecer e já precisa ir preparado, cheio do Espírito Santo, para enfrentar essa batalha. Tem que ser assim. Então, Paulo, possivelmente, já estava esperto com o que tinha acontecido lá em Filipos. Podia. Mas talvez ali no momento, em Tessalônica, o Senhor fosse trazendo ao coração dele: Paulo, está vindo perseguição. Paulo, está vindo perseguição. Paulo, está vindo perseguição. O que Paulo fez? Ele falou com os irmãos, a questão é o seguinte: está vindo a perseguição, o diabo está nos perseguindo, nós precisamos ficar atentos. Nós sabemos disso, né? E aí, continuando o texto aqui, versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Paulo mandou saber da fé dos irmãos, essa era a preocupação dele, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ou seja, aqui você tinha o ouvinte, você tinha o opositor e você tinha o mensageiro. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ou seja, a preocupação de Paulo não era dele estar sofrendo retaliação espiritual e sendo perseguido. Não era essa. Paulo ia além disso. É claro que quando a perseguição ela acontece, a oposição espiritual, nós podemos ser afligidos de diferentes maneiras. Mas Paulo entendia que a aflição que ele estava tendo, os impedimentos, era por causa da fé dos irmãos tessalonicenses. A preocupação de Paulo era de que aqueles irmãos estivessem firmes na fé, como o texto diz claramente aqui no versículo 13, para confirmar os vossos corações. A preocupação de Paulo era se o coração daqueles irmãos estava com a palavra de Deus implantada nele. Essa era a preocupação de Paulo. O foco da batalha não pode ser as situações que acontecem. Porque agora eu perdi meu emprego, é retaliação do diabo. Às vezes pode ser sim. Pode ser sim. Porque agora o meu familiar
está me maltratando, está me respondendo asperamente. Pode ser retaliação do diabo, sim. Porque agora aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Pode ser retaliação do diabo, sim. Sim, irmão, sim. Não se engane, sim. Sim, sim e sim, acontece. Porém, a batalha espiritual não é para que você ou eu não tenhamos adversidades. A batalha espiritual é pela fé, irmãos. É a batalha pelo Evangelho. É a batalha para que o Evangelho seja implantado no coração das pessoas. Essa é a verdadeira batalha espiritual. A batalha espiritual bíblica, ela tem como base que a vida daquela pessoa seja transformada pelo Espírito Santo, que o pecador se arrependa, que o novo convertido se firme na fé, que o cristão cresça espiritualmente. A batalha espiritual é essa. Não é você ser afligido ou eu sermos afligidos. A batalha espiritual é para que o nosso coração esteja em Cristo. A batalha é pelo Evangelho. E é interessante, Judas, no versículo 3, Judas ele fala algo maravilhoso, porque ele estava escrevendo, ele ia começar a escrever uma carta para os irmãos, dando um direcionamento sobre coisas importantes da fé. Mas o Espírito Santo moveu o coração dele a falar o seguinte: vocês precisam batalhar pela fé. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, ou seja, ele estava empenhado em escrever sobre aquilo. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É a batalha pelo Evangelho, irmãos. Essa é a batalha espiritual. E nós muitas vezes ficamos com um misticismo gospel que às vezes, vou confessar meu pecado, às vezes me dá raiva. Porque eu era assim, sem entendimento na palavra. E nós ficamos mistificando a coisa. É espiritual, mas não é místico. É bíblico. Essa é a diferença. A batalha espiritual não é uma luta por estruturas físicas, sociais. Por exemplo, a sociedade está diferente. A sociedade no século XXI, ela está pervertida. Está, irmãos, mas a nossa batalha não é para que a sociedade não esteja pervertida, é para que as pessoas se convertam a Cristo. Outra, a batalha espiritual, ela não é pelas estruturas culturais. Não, a cultura nesse século está uma cultura mundana. E os irmãos sabem diferentes questões que nós temos aí implantadas na cultura. Só que às vezes o cristão, ele quer entrar numa batalha pela cultura, mas ele esquece a batalha pelo Evangelho. Por quê? Nós queremos combater a cultura do mundo usando argumentos filosóficos, uma argumentação do raciocínio, do intelecto, mas nós não combatemos pelo Evangelho, irmãos. Às vezes, eu escuto várias pessoas diferentes, de diferentes lugares, mas também daqui. Nós precisamos tratar determinados assuntos com os irmãos. A igreja precisa tratar. Irmãos já vieram me pedir isso, né? Por exemplo, daqui, já ouvi falar fora, vários lugares. Só que, irmãos, aí quando você vai ver muitas vezes as pessoas tratando, como é que as pessoas tratam da questão? Tratam com a filosofia do mundo. Não vai adiantar, irmão, não vai gerar fé para a salvação. Não vai gerar fé para a salvação. Por exemplo, você vai tratar de casais, né? Eu fui muito engajado no Ministério de Casais lá no passado. E aí, nós queremos usar métodos. Um determinado especialista ensinou, um livro. Tudo isso edifica, quando está na palavra, edifica. Mas para que nós vejamos um casamento crescer, para que os conflitos entre os casais sejam dissipados. Mas nós nos esquecemos, como o pastor Alan sempre frisa isso, que o primeiro campo nosso de exercício do amor ao próximo, de exercício ao amor, é dentro do nosso lar, irmãos. O que eu preciso para resolver todo e qualquer conflito que eu tiver com a minha esposa? É ser um verdadeiro cristão, irmãos, e ponto. É o Evangelho.
O que você precisa para que o seu casamento seja transformado é o Evangelho. É você seguir os ensinamentos da palavra, como todo discípulo de Cristo precisa seguir. A minha esposa ficou bicuda comigo, eu fiquei bicudo com a esposa. Como é que isso se resolve? Vão conversar, vão se perdoar, vão pedir perdão e ponto, como qualquer cristão faz com qualquer outra pessoa. É simples assim, irmãos. E nós queremos entrar numa batalha usando métodos, artifícios, meios, e nós esquecemos de pregar o Evangelho. Aí tem gente que escuta a pregação do Evangelho, e mais à frente, se o senhor permitir, acho que dá, né? Vou falar um pouco mais sobre isso no neo-evangelicalismo, que eu chamo de gospel. Então, no gospel, você tem que tratar dos assuntos que o mundo está tratando, mas você esquece do Evangelho, irmãos. Que igreja é essa? Que distorce onde é o seu campo de batalha? Não, irmãos. A batalha espiritual é o combate pelo Evangelho nos corações. Eu vejo isso, capítulo 2, versículo 2. Paulo, ele estava mencionando que ele volta de Filipos, chega de Filipos, e que lá ele tinha sido insultado. Olha como ele fala que levou o Evangelho para aqueles irmãos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em suavidade, na vida mansa. Não, irmãos, com grande combate, com luta. Essa é a batalha espiritual, é pelo Evangelho, é pela salvação dos perdidos, é por um coração convertido plenamente ao Senhor. Essa é a batalha. Por que você sofre batalha espiritual também, e eu? Para que nós de verdade não permaneçamos em Cristo. E nós precisamos entender isso, queridos. Precisa ser algo bíblico, fundamentado na palavra. É uma batalha pelo coração, irmãos. É uma batalha pelo coração. É pelo coração, é pelo meu e teu coração. O diabo não quer te deixar pobre, o diabo quer roubar a tua fé. O diabo não quer te deixar doente, ele quer roubar a tua fé. O diabo não quer separar a tua família, o diabo quer roubar a tua fé. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que a gente precisa despertar. E essa batalha é pelo coração. O coração, na cultura hebraica, e mente na cultura grega, vamos dizer assim, os gentios, vamos dizer assim, é a sede do seu homem interior, é o íntimo do seu ser, é a batalha pelo seu íntimo, pelo seu interior, pelo seu homem interior. E aí eu quero ver com os irmãos, destacar aqui algumas questões a respeito disso, de ser uma batalha pelo coração, de que existe um problema que precisa ser resolvido, de que existe um objetivo, existe um agente para que cumpra esse objetivo, existe uma forma para que isso seja cumprido e existe também uma dinâmica dentro dessa batalha pelo coração. Abra Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 21, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus, não é do céu se manifesta o amor. Lê a Bíblia aqui comigo. Do céu se manifesta a ira. Deus é justo, nós aprendemos semana passada. Deus é justo. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Um Deus justo vai compactuar com a injustiça? Sim ou não, igreja? Não. Então ele vai derramar ira. Não se engane, o Deus de amor é o Deus de ira. Não se engane. O Deus que leva para o céu é o mesmo que vai lançar no lago do fogo o enxofre. Não se esqueça disso. Não é o diabo que vai jogar, não é o diabo que tem a chave lá do lago de fogo e vai te lançar lá, não. É Deus. Se você ou eu não permanecermos em Cristo até o fim, a ira de Deus vem. Mas vamos lá. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem escusa, sem desculpa. Ou seja, Deus,
ele se revela por meio da criação. Deus se revela por meio da criação, Deus se revela por meio da sua palavra, Deus se revelou por meio do seu Filho, Deus se revela por meio da consciência. Então, o ser humano não vai ter desculpa nem argumento diante de Deus. Inexcusável, indesculpável. Porquanto, tendo conhecido a Deus, soube que havia um Deus. Não o glorificaram, ainda que não tenham ouvido a pregação do Evangelho. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O coração insensato que escurece. Esse é o ponto. Esse é o problema. Por que a batalha espiritual ela é uma batalha pelo Evangelho no coração? É uma batalha pelo coração das pessoas. Porque o coração que não reconhece Deus em seus caminhos é um coração insensato que está em rota de colisão da ira de Deus. O texto aqui está falando. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. A quem? Aí o texto fala, no final do versículo 21, aquele que o seu coração é insensato e obscurecido. Esse é o problema. E aí, um coração insensato e obscuro que não glorifica a Deus, o texto fala aqui no versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram. Souberam que havia um Deus. E a humanidade está assim, irmãos. A humanidade, ela sabe que existe um Deus, mas não o conhece na intimidade, mas sabe que existe. A visão que as pessoas têm sobre Deus é uma visão distorcida. A visão que as pessoas fazem do Criador é uma visão totalmente distorcida. A cosmovisão, a visão de mundo, ela está deteriorada. E essa cosmovisão, vamos dizer assim, ela é um conjunto de valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções de natureza. E aí, alguns exemplos nós temos de um coração insensato, obscurecido. Por exemplo, no ateísmo. O ateísmo ele nega a existência de um Deus pessoal, de qualquer divindade, acreditando que o universo surgiu por acaso, ou que sempre existiu, sustentado por leis inerentes e impessoais. Tem que ser muito crente para ser ateu. O universo surgiu do Big Bang. Tem que ser muito crente para crer num negócio desse, que não teve um Criador. Outro, o agnosticismo não nega a existência de Deus, mas nega a possibilidade de conhecimento de Deus, afirmando que não sabemos nem podemos saber se Deus existe ou não. Pode ser que exista um Deus, pode ser que não, mas não tem como eu saber se tem ou não, então eu prefiro ficar no meu posicionamento. Materialismo. O materialismo nega a existência do espírito ou de seres espirituais. Para eles, toda a realidade é simplesmente matéria em movimento. Nega a vida após morte, céu, inferno. Tudo isso não acontece hoje em dia, irmãos. Afirmando que são apenas estados terrenos de prazer ou sofrimento, sucesso ou fracasso. Ou seja, morreu, acabou. Morreu, acabou e não tem influência espiritual alguma. Panteísmo afirma a identidade substancial de Deus e do universo, os quais formariam uma unidade e constituiriam um todo indivisível. Para os panteístas, Deus não é transcendente ao universo, ou seja, Deus não está acima do universo. Pelo contrário, eles falam que Deus é imanente, que Deus surgiu ali do universo. Então, Deus e o universo se misturam, são uma coisa só. Então, para o panteísta, por exemplo, ele enxerga uma planta, isso você já deve ter ouvido. Não, Deus está aqui nessa planta. Você já deve ter ouvido falar disso. Não, Deus está aqui nesse animal, nessa barata. Né? O panteísta é meio louco assim, né? Politeísmo afirma a existência de vários deuses e deusas, negando a existência de uma divindade absoluta, como ensina a Bíblia. As religiões orientais são muito assim, né? Politeístas. Deísmo, a crença em uma divindade que fez o mundo,
tudo que nele há, mas deixou que sua criação fosse regida por leis naturais sem sua interferência. Ou seja, Deus existe. Deus criou os céus e a terra, criou a humanidade, mas Ele está deixando a gente à vontade. Ele não interfere em nada, não. Tudo que acontece é por acaso. Deus não interfere de jeito nenhum em nada, nem na natureza, nem na vida do ser humano. Fomos criados, mas fomos largados para ir vivendo a nossa vida. O deísta, ele é assim. Dualismo é um sistema filosófico que admite a existência de duas substâncias, de dois princípios ou de duas realidades. Lembra aquele símbolo circular, que você tem ali metade em preto com uma bolinha branca e a metade branca com uma bolinha preta, o yin e yang, né? Exatamente com base nisso aí. Eles creem que existem duas forças cósmicas, duas energias opostas que formam o universo e tudo que nele há. Talvez você e eu tenhamos plena convicção de não nos enquadrarmos em nada disso aqui, de que o nosso coração não esteja obscurecido nisso aqui. Muitos lá fora sim, mas talvez nós pensemos que nós não. Mas aí, irmãos, tem o neo-evangelicalismo, uma cosmovisão maldita, diabólica do inferno que eu chamo de gospel. Por quê? Em resumo, formado por autodenominados cristãos evangélicos que pensam viver o evangelho, por isso se dizem evangélicos, mas ainda não conhecem o Deus da Bíblia. Boa parte dos que se dizem cristãos estão vivendo isso aqui. Eles acham que vivem o evangelho, mas eles não conhecem o Deus da Bíblia. Por exemplo, com tantas influências contrárias ao evangelho, tem um cenário diante da gente, irmãos, de evangélicos que já foram envenenados. Por quê? Eles abandonam a inerrância das Escrituras. Para eles, não, isso aí está na Bíblia, mas isso aí foi o homem que colocou, não é bem isso não é bem verdade isso não. Isso tem aos montes ou não tem dentro das igrejas? Tem, irmãos. E a destruição da confiança na palavra de Deus como autoridade máxima para o homem. Por quê? Porque quando a Bíblia, eu não entendo que ela é autoridade sobre a minha vida, porque a instrução de Deus para mim, eu não vivo segundo esse padrão. Eu vivo segundo o meu padrão. Eu não vivo o que a Bíblia diz. Eu não vivo os ensinos de Cristo. Eu vivo aquilo que eu quero viver. Eu vivo aquilo que algum homem me ensinou a fazer. E muitos estão nisso aí, irmãos. Muitos. Nesse neo-evangelicalismo, o gospel, você tem um esforço de não separar as coisas. E até um esforço pelo ecumenismo. Por exemplo, evangélico chamando católico de irmão. Evangélico que acha que católico é cristão. Evangélico que chama espírita de cristão. Tem isso. Não, porque ele segue, especialmente o kardecismo, né? Segue o ensinamento de Cristo, ele é um tipo de cristão. Não, irmão. Cristão é cristão, kardecista é kardecista, católico é católico, tem que separar as coisas. E hoje existe um esforço de um ecumenismo. Você está vendo isso aí na mídia, aos montes. Não precisa entrar em detalhes, né? Dar exemplos. Um amor ao positivismo, negligencia aquilo que confronta. Vai pregar o evangelho, o que prega? Jesus te ama. Aquilo que eu falo, vai dar o remedinho para a ferida da pessoa, né? Ou afago, mas não traz uma palavra. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso está aos montes isso. Exalta o amor e a unidade em detrimento da doutrina. Não, a palavra de Deus está falando que é isso. Não, que isso? Vamos tratar as coisas aqui na mesa, entre a gente, vamos agir em amor e em unidade, para que ninguém se perca e a doutrina ficar de lado. Não é isso que eu aprendo aqui na Bíblia. Abordagem pragmática. Vamos fazer que dá certo. Olha, dá certo se a gente colocar umas luzes
vindas ali do chão, de um lado e de outro, e conforme o ritmo da melodia no louvor vai mudando a cor da música, isso dá um clima na mente das pessoas, as pessoas entram num clima de adoração. Dá certo, muitas vezes. Melhor, não para um clima de adoração, mas para um clima de êxtase, né? Emocional. Dá certo para isso. Então, se dá certo, eu vou fazer. Mas eu deixo de fazer aquilo que é o certo. Isso é o pragmatismo. Um desejo por marcar posição. O crente, não tem aquela história, né, que o crente argumenta? Não, você tem que ser, não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. Então, se um cristão, ele deixa de estudar, por exemplo, na faculdade, para que estudando na faculdade ele para o seu crescimento pessoal, profissional, mas ele quer estudar para mostrar para a sociedade que existe um cristão de nível superior. Isso não é bíblico, irmão, isso é orgulho. Isso é orgulho. Uma atitude antirradicalismo. Se alguém procura ser radical, fundamentado na palavra, com raízes na palavra, se alguém pretende ser um cedro do Líbano, como nós fomos ministrados na quarta-feira, com raízes profundas, que precisam crescer durante... Se alguém quer ser essa pessoa é atacada. Você está sendo muito fundamentalista, muito radical. Não é para ser assim, não. Mas, gente, Jesus mandou eu perdoar. Não, deixa de ser bobo. Aquela pessoa te fez mal. Não, mas a Bíblia está mandando perdoar, que se eu não perdoar, inclusive, eu não sou perdoado por Deus. Deixa de ser bobo, rapaz. Aquela pessoa te fez mal. Deus conhece o teu coração. E você quer viver a palavra e a pessoa é contra você viver a palavra. Você está entendendo? Outra, seleção de verdades bíblicas sobre o que é importante ou não. Não, isso aqui é importante. Não, não é importante. É importante saber que Jesus me salvou. Não, mas saber que eu preciso me arrepender não é importante, não. Vamos ver outra coisa aqui? Fica selecionando o que é importante e o que não é. Não pode ser assim. Outra, suavidade, menos rigor. Os crentes de hoje em dia são muito light. Eles não são aguerridos, evitam o confronto e até fogem da batalha espiritual. Tudo isso, irmão, é característica desse neo-evangelicalismo, desse gospel maldito, que não é a vida cristã, que não é o evangelho. E talvez você ou eu estejamos assim com algumas dessas características. Se você está assim ou eu estou assim, o nosso coração é um coração insensato, obscurecido, que não conhece o Deus da Bíblia. Versículo 21 de Romanos 1. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Essa é a verdade. Esse é o problema. Qual é o objetivo? Avança para o capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, qual é o objetivo? É que o nosso coração seja um coração obediente à palavra de Deus. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Ou seja, quem está escravo do pecado não vai fazer o que é certo, não vai praticar a justiça, não vai fazer o que tem que fazer. Ele vive a sua forma. Mas quando essa pessoa ela é alcançada pelo Evangelho e ela decide obedecer à palavra porque ama a Deus, essa pessoa ela vai naturalmente viver em santificação. Versículo 21. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais,
porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse é o objetivo, que o coração seja um coração obediente à palavra de Deus. Porque se permanecer um coração insensato e obscuro, qual é o fim do coração assim? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o agente, então, que faz com que esse coração obscurecido seja iluminado e seja convertido num coração temente a Deus? Segundo aos Coríntios, abra por favor, capítulo 4. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, irmãos, é costurar na sua mente o fundamento dessa batalha. Você entender que a batalha é no coração, e quando chegar ao último texto, você vai ver que a batalha é no coração. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 6. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem é o Deus desse século? O diabo, irmãos. O diabo cega o entendimento da pessoa para que a pessoa não compreenda o evangelho. Quem não tem a Cristo está escrava das trevas e não consegue compreender a verdade da palavra. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que que o diabo cega o entendimento das pessoas? Para que as pessoas não compreendam o evangelho. Essa é a batalha espiritual. Para que a luz do evangelho, as pessoas não vejam, não resplandeça sobre elas a luz do evangelho. Lembra do coração obscurecido, Romanos 1, 21? Coração insensato obscurecido. O diabo impede que a luz do evangelho raie nesse coração obscuro. Batalha espiritual. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, quem é o agente dessa transformação? Cristo. Quando a pessoa ela se rende, ela compreende a mensagem do Evangelho, aquilo que Jesus fez, o Senhor traz na mente da pessoa, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa se converte a Cristo e Cristo passa a habitar dentro daquele coração. Agora, qual é a forma? De que forma Deus faz com que o Evangelho seja compreendido pelas pessoas e elas possam então render a vida delas a Cristo? Isaías 61, irmãos. Isaías 61, 1. E Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos, ou quebrantados, dependendo da versão. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. É por meio da pregação das boas novas. É por meio da pregação. E nisso, você e eu fomos comissionados. Quem é que transforma o coração, ilumina o coração? Deus, por meio do seu Espírito, pela obra que Cristo fez. Mas quem que Deus usa para que isso aconteça? Você e eu, pregando a palavra de Deus. Mas de qualquer forma? Não. Cheios do Espírito Santo. Quando aqui o texto diz, está falando sobre Jesus, Jesus arroga para si, lá em Lucas, no capítulo 4, na sinagoga, ele arroga para si essa profecia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando ele envia a igreja para pregar o Evangelho, lá em Atos, no capítulo 1, ele envia no final dos Evangelhos, mas lá em Atos 1, quando ele fala do derramamento do Espírito Santo, ele fala aqui, mas
recebereis poder para quê? Para ser testemunha, para pregar a palavra. Então, para pregar a palavra, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, porque Jesus assim nos mostrou a importância. Então, é um pregador. Qual é a forma? Um pregador cheio do Espírito Santo. Você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você está atrás do púlpito? Não, irmãos, no seu dia a dia. Porque é no seu dia a dia que Deus vai colocar pessoas na tua frente. Sabe aquela hora que chega uma pessoa e o Espírito Santo começa a te dar a lembrança dos textos da palavra? E vem a palavra, e você, isso. Aí daqui a pouco você só vê aquela lágrima correndo assim. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. É o Espírito Santo usando a tua vida com poder. Você está entendendo? É a pregação que Deus usa. E qual é a dinâmica? E aí vai ficar muito claro isso para você. Mateus 13, esse é o último ponto. A dinâmica é a parábola do semeador, nos mostra. Eu não vou ler toda a parábola, mas eu quero ir direto nos pontos. Mateus 13, 19 e 23. Vou ler só esses 2 versículos e depois eu vou ler em Marcos e Lucas também. Mateus 13, 19 e depois o 23. Porque alguns detalhes me chamaram a atenção, irmãos, lendo isso aqui, esses dias, que eu fiquei perplexo. Porque nós enxergamos características de como é essa ação do diabo, roubando a palavra do nosso coração, mas também posturas que nós precisamos tomar. O texto diz assim: ouvindo alguém a palavra, a partir do 18, né? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, preste atenção nisso, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho, que na ilustração que Jesus usou na parábola, ele fala das aves, né? Roubando a semente, comendo a semente. Não entendendo. Quando você é roubado da palavra no teu coração? Quando você não entende a palavra. Quando eu não entendo a palavra. Por isso que as mensagens precisam ser simples, para que todo mundo compreenda. E se por acaso você ficou com alguma dúvida, ao final, pergunta àquele que trouxe o ensinamento, a pregação: olha, determinado ponto eu não entendi bem, você pode me esclarecer? E a pessoa vai te esclarecer. Mas você não pode deixar de entender. Quando você não entende, não entendi mesmo. E você é roubado da palavra, entendeu? Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, o roubo acontece quando não há entendimento. Nós precisamos entender a palavra. Marcos 4, versículo 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem daqui a uma semana, daqui a um mês? Não, irmãos, vem logo. Em algumas versões diz imediatamente. Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. É de imediato, irmãos. Acabou aqui, deu a bênção apostólica, já está ali fora, você já está sendo roubado. Foi para casa se distrair, ao invés de você assimilar a palavra, você vai assistir, vai distrair a sua mente, provavelmente você vai ser roubado da palavra. Porque vem logo, irmãos. O roubo é assim, ó. Não, vê a palavra agora. Por que quando chega pesquisas dizem que cerca de 3 dias depois, as pessoas não se lembram da última pregação? Tem pesquisas sobre isso. Quando chega quarta-feira, a pessoa se esquece da pregação de domingo. Na maioria. Isso é terrível. Por quê? Porque o diabo vem logo roubar a palavra. Versículo 20, vamos lá.
E estes são os que foram semeados em boa terra, todos os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30 e outro 60 e outro 100. Esse receber é no sentido de você não rejeitar a palavra, é de você implantar ela dentro do teu coração. Precisa ser implantada. Eu ouvi, eu entendi, mas eu não concordo nada do que falou, essa pregação aí era para outro, não era para mim. Falou que eu tinha que me arrepender? Que negócio é esse? Eu sou um santo, só estou esperando Jesus me buscar. Você não está recebendo a palavra, então você vai ser roubado dela. Imediatamente, inclusive. Lucas 8. E é interessante, porque cada evangelho sinótico, ele traz detalhes que você não encontra no outro, mas que eles se complementam para que nós tenhamos uma visão do todo. Lucas 8, 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Foi pisada, ou seja, foi desprezada. Se a semente é a palavra e a semente foi pisada, a palavra foi desprezada. Quando você despreza a palavra, você é roubado. É simples assim. Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Para quê, irmãos? Esse aqui é a batalha espiritual, está escrito, para que não se salvem crendo. Por que o diabo batalha? Para que você não preste atenção na palavra, para que você não creia para a sua salvação. Versículo 15. E há que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, dependendo da versão, bom e reto coração, e dão fruto com perseverança. Ou seja, eu conservo com a motivação certa. Eu guardo a palavra. Não é que eu apenas entendo, recebi, falou comigo, mas eu conservo essa palavra. Eu guardo ela. Eu fico ruminando nessa palavra. Eu fico meditando nela. Abro onde foi a pregação, onde foi o ensinamento, leio de novo, leio as anotações que fiz. É assim, eu fico conservando, guardo a palavra no meu coração. Mas só que eu faço isso perseverando na prática. E dão fruto, ou seja, vai ter um resultado prático. De que forma? Com perseverança. Eu vou praticar a palavra com perseverança. Então, disso aí, nós podemos compreender que esse roubo, ele é imediato para impedir a fé, para que as pessoas não tenham entendimento e desprezem a palavra. E como é que eu ajo para que eu não seja roubado da palavra e eu possa, a palavra gerar fruto em mim? Eu preciso entender a palavra, eu preciso implantar ela no meu coração, receber a palavra no meu coração, eu preciso conservá-la, guardá-la e eu preciso praticá-la. Nós fazemos tudo isso todas as vezes que nós ouvimos pregações? Não. E o diabo vem e arranca a palavra do nosso coração, assim como ele fez com Eva, lá em Gênesis, no capítulo 3. Concluindo, a batalha pelo Evangelho, a batalha espiritual bíblica, é o combate para que o coração seja quebrantado, reconhecendo a necessidade de um Salvador pessoal, admitindo a sua condição de pobreza e aflição espirituais, o coração, para que o coração seja arrependido do pecado, motivado pelo amor de Deus e se rende aos pés de Jesus, para que o coração seja grato a Deus e por isso o reconhece em seus caminhos, buscando fazer a sua vontade, para que o coração seja governado pelo Espírito Santo, centrado em Cristo, e alinhado no relacionamento pessoal com Deus, com o Pai, para que o coração creia para a salvação e nele persevere. Então, quando Paulo, ele diz lá em 1 Tessalonicenses 2, 18, por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo,
mas Satanás nos impediu, é porque, na verdade, ele sabia que o diabo estava lutando para que a palavra de Deus fosse roubada do coração daqueles irmãos em Tessalônica. Toda vez que você for pregar, ensinar para alguém, lembre-se disso. O diabo está trabalhando para que aquilo que você está pregando e ensinando seja roubado do coração da pessoa. Você precisa estar preparado espiritualmente. Eu preciso estar preparado espiritualmente. Nós precisamos entender. E, ao mesmo tempo, se nós também temos um coração, um íntimo, o diabo também está lutando para roubar a palavra de dentro do nosso coração. Essa é a batalha espiritual bíblica. É aquilo que o Senhor nos mostra na palavra. E se o Senhor nos permitir mais à frente, nós vamos falar alguns detalhes sobre as sutilezas, as astutas ciladas do diabo, algumas ações que a Bíblia nos mostra dele e também como nós vencermos essa batalha espiritual. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, te agradeço pela tua santa e poderosa palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida dos teus servos que estão aqui nessa manhã e naqueles que não puderam estar. Mas que todos nós, ó Pai, compreendamos que o cristão está em constante batalha espiritual, para que todos nós sejamos, Senhor, verdadeiros discípulos de Cristo. E da mesma forma, Pai, quando nós somos ferramentas em Tuas mãos para pregar a Tua palavra, e todos deveríamos ser, Pai, nós também estamos na batalha, e impedimentos acontecem para que nós não sejamos uma bênção em Tuas mãos. Ajuda-nos a ter esse discernimento, Pai, como o Teu filho Paulo teve e ensinou aos irmãos de Tessalônica, para que nós, Pai, sejamos valentes, aguerridos, sabendo que foi o Senhor que iniciou a guerra, já nos dando a certeza da vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que esses ensinos, ó Pai, fiquem selados nos nossos corações, que não sejam roubados, ó Pai, que nós possamos colocá-los em práticas para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.